Olá, caros alunos do curso superior de Tecnologia em Segurança Pública. Eu sou a professora Érica, da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. E hoje estaremos abordando sobre alguns acordos combinados e trabalhos que precisaremos fazer para fechar essa disciplina esse semestre. Então, estamos dando início ao processo de uma orientação para a construção dos alunos que escolheram fazer um relato de experiência, do qual iremos utilizar o modelo, como já apresentado nas aulas anteriores, da revista de extensão da Unitins. Para que vocês possam dar sequência nessa construção de um produto científico, vou apresentá-los alguns elementos que são essenciais no processo de uma construção de um relato de experiência. É interessante ainda salientar que o nosso processo de compreensão sobre um relato de experiência, ele transpassa um relato empírico. A gente adentra num processo de compreender que esse relato de experiência, ele precisa ter uma base científica, ou seja, ter uma fundamentação teórica, ter uma discussão ali que vai propiciar a gente compreender melhor todo o processo que foi ali construído durante esse período que vocês pretendem relatar. Dito isso, é interessante que vocês compreendam que a gente vai estar trabalhando com alguns elementos iniciais ao relato de experiência. Ou seja, quando eu falo que a gente vai trabalhar alguns elementos do relato de experiência, eu estou dizendo que a gente vai selecionar o processo inicial dessa construção. Então, vamos trabalhar com tema, a gente vai trabalhar com a linha de pesquisa, a gente vai trabalhar com o objeto de estudo e a gente vai trabalhar com o esqueleto ou estrutura do desenvolvimento desse relato de experiência. Então, o que, que seria um tema, né? Quando a gente fala desse tema, o que, que eu espero que vocês construam? E aí, lembrando que esse trabalho é em grupo, de acordo com o que vocês responderam no formulário. Eu espero que vocês construam ali um recorte do que vocês irão abordar. Eu trouxe um exemplo, inclusive esse exemplo é um relato de experiência, né, publicizado, e eu vou disponibilizar juntamente com essa gravação esse relato. Por quê? É interessante que vocês entendam e compreendam essa estrutura desse relato. Então, utilizei tópicos que estavam constando nesse relato, mas eu quero que vocês façam leitura integral desse relato, para já começar a se apropriar e se aproximar mais desse modelo de escrita de um relato de experiência, que é um relato científico, não empírico. Então, qual foi o tema que eu trouxe de exemplo para vocês e que vocês irão construir o próprio de vocês? Relatos de experiências dos projetos de pesquisa MapFire e Acre Queimadas, diagnóstico e perspectivas de mitigação envolvendo a sociedade para a redução do risco e de impactos associados a incêndios florestais. Ou seja, esse grupo de estudantes e pesquisadores fizeram uma pesquisa, publicaram os resultados dessa pesquisa, mas eles também quiseram fazer um relato de experiência de como que foi essa pesquisa, como foi pesquisar, quais trabalhos foram desenvolvidos, apresentar os pormenores científicos dessa pesquisa. É possível que esse tipo de pesquisa gere relato de experiência, mas nem todo relato de experiência precisa advir de uma pesquisa. Por exemplo, vocês desenvolvem muitas atividades na corporação, né? Ao desenvolver uma atividade, um projeto específico, uma aula de campo, vocês podem fazer um relato de experiência sobre aquele ocorrido que vocês vivenciaram, que vocês entendam que é importante socializar de forma científica, ou seja, eu vou fazer esse relato, mas puxando dados, puxando informações bibliográficas, fazendo uma revisão conjuntamente sobre a temática e vou introduzir a minha fala para saber o que eu vivenciei, se realmente tem ali já um processo de experiências em outros locais, ou se é algo, né, que está ali e que precisa ser exposto, ou que vai contrariar o que já tem também escrito. Então, vocês vão fazer essa correlação ao trazer a experiência vivida por vocês. E essa experiência, ela vai sair de um relato empírico,
e entrar num relato científico quando vocês fizeram essa escrita mais acadêmica, mais elaborada. Então, o primeiro elemento é o tema. Vocês irão ter que construir em conjunto, pensar qual será a temática que vocês irão escrever, que vocês irão desenvolver esse relato de experiência. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é a linha de pesquisa. O que é interessante vocês compreenderem? Essa linha de pesquisa, ela vai trazer para vocês o que a gente já tem definido, né? A gente apresentou ali 3 linhas de pesquisa nos formulários, nas aulas anteriores. Então, vocês irão ver qual é a linha de pesquisa que condiz com a temática. Por exemplo, eu identifiquei essa, que é Estado, Território e Resposta a Emergências, pesquisas que foquem na atuação no Estado, na formulação de políticas públicas voltada para a prevenção, mitigação e resposta a desastres e emergências, considerando a gestão territorial e o planejamento estratégico. Então, vocês aqui irão selecionar, apenas copiar a linha que está lá dentro da planilha, dentro do Forms, e colocar no documento que vocês irão elaborar para encaminhar como fechamento dessa disciplina, ok? Essa é tranquila, né? Vamos seguir para a próxima? O próximo elemento é referente ao objeto de estudo, ou seja, o recorte desse estudo. Quando eu falei lá que é um relato de experiência, o que eu estou objetivando fazer? O que eu irei fazer? Você irá relatar, pegando, né, a linha da temática que eu peguei como exemplo, vocês irão relatar as experiências do projeto de pesquisa MapFire e Acre Queimadas, né? Diagnóstico, perspectivas, mitigação. Então, ou seja, o objetivo aqui é fazer esse relato. Por que é interessante fazer isso, professora Érica? Porque às vezes eu coloco uma temática e não estou atento ao que eu estou objetivando fazer. E é algo muito óbvio, mas precisa ser escrito para a gente centrar e não ter vários relatos de experiências de situações vividas diferentes em um único relato, né? Então, eu posso ter várias experiências, mas eu vou escolher uma para relatar. Então, aqui eu confirmo qual é meu objeto de estudo. Sobre o que eu vou estudar? Então, eu vou estudar, eu vou apresentar para a sociedade o meu relato de experiência científico sobre determinada vivência, que no caso desses pesquisadores aqui, extensionistas, foi a pesquisa que eles realizaram, certo? Então, vamos para mais um item. A gente chega agora nos elementos que compõem o esqueleto do desenvolvimento, né, de um relato de experiência. Eu vou também apresentar para vocês um relato de experiência, para vocês verem uma estrutura, e também vou disponibilizar para vocês lerem. Então, quando eu falo do relato de experiência, tem ali um resumo, uma introdução, né? Às vezes uma breve revisão bibliográfica, e eu vou trazer o relato propriamente dito. Vou trazer a questão metodológica, como que ocorreu, quando que ocorreu, trazer como que foi o processo dessa vivência. E aí eu vou ter uma discussão mais teórica junto com o meu relato de experiência. Então, aqui, eu quero que vocês já comecem a pensar quando eu selecionei o relato. Então, quais são as temáticas que eu vou apresentar para poder discorrer sobre sobre esse relato? Aqui vocês vão colocar apenas os tópicos dos itens, né, das sessões que irão compor o relato de experiência de vocês. Por exemplo, aquela temática que eu peguei do relato de experiência, lá tinha o primeiro tópico, estratégia de diagnóstico da governança na região MAP. Então, o primeiro tópico era isso, apresentar as estratégias que eles encontraram, né? E aí vai trazer as estratégias que eles encontraram e trazer o que a revisão, a revisão bibliográfica da literatura traz sobre as estratégias que existem, mas sempre com a experiência vivida dele, né? Aquela experiência que eles selecionaram. O segundo tópico eles trouxeram sobre envolvendo comunidades local, escolar, na mitigação de incêndios florestais. Então, aqui eles colocaram uma vivência também, né? Eles falaram sobre as estratégias e falaram sobre como que eles envolveram a comunidade, como que foi o desenvolvimento para a comunidade participar desse processo de prevenção e mitigação. E o terceiro tópico foi a disseminação de resultados MapFire e Acre Queimadas. Então, assim, pesquisou, desenvolveu atividades, agora, como foi o processo de disseminação? Como é que eles divulgaram o conteúdo, os resultados?
e aí eles fizeram um tópico para isso e falaram como que ocorreu o processo de divulgação. Então, aqui, vocês irão simplesmente pensar. No primeiro momento, a gente vai falar sobre essa parte da experiência, no segundo momento será sobre essa parte da experiência, e no terceiro momento, essa outra parte. Então, vocês vão montar um esqueletinho, colocar as temáticas, né? Do jeito que está aqui. Nomear o primeiro momento, o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico. Então, eu quero apenas que vocês coloquem os tópicos. Não é para trazer escrita ainda, vocês irão elaborar isso na próxima disciplina, certo? E aí a gente vem para a atividade. Então, né, venha explanando para vocês como é que deveria ocorrer. E aqui na atividade, vocês irão desenvolver essa atividade para fechar a 2, né? E o que, que eu quero que vocês entendam? Será um documento que vocês irão construir no Word, um único documento, tá? Abrir um documento, colocar lá a identificação de vocês, quem participa do grupo, ó, porque é em grupo, quem participa do grupo, e aí vão colocar tema, linha de pesquisa, objeto de estudo e a estrutura do desenvolvimento. Coloca lá, tópico 1, o que eu vou escrever? Tópico 2 e tópico 3. Ponto. Esse é o produto que a gente está esperando que vocês entreguem para a gente, para poder fazer uma correção posterior e vocês seguirem para as orientações individuais com os orientadores de vocês, tá? Então, esse documento, ele vai trazer apenas esses elementos. Mas antes que vocês façam isso, eu preciso que vocês sentem em grupo, né? Seja virtual ou presencialmente, e façam a escolha da experiência que vocês irão relatar. Feita essa escolha, né? Colocaram na cabeça o que vocês querem relatar. Eu quero que vocês leiam os 2 artigos, relato de experiências, que eu vou encaminhar e vai ficar disponível para vocês no Educa. Um relato é esse do exemplo que eu dei, porque é muito próximo das temáticas que vocês colocaram no Forms. O segundo relato é a estrutura do relato de experiência da extensão da revista da Unitins. Então, é importante que vocês já tenham na cabeça como que se dá a estrutura. Então, essa estrutura, ela vai trazer ali alguns elementos básicos. Não é para preencher tudo que está lá, é apenas os elementos que eu estou pedindo aqui. Mas eu quero que vocês leiam, para vocês terem uma noção e esse contato, para quem nunca teve contato com o relato de experiência científico, tem um contato com esse do exemplo que eu dei e com o modelo da Unitins, certo? Então, reunir em grupo, fazer a escolha da experiência, fazer a leitura dos 2 artigos, e aí em grupo vocês continuam para poder escrever esse documento no Word e fazer o envio para a gente. Os prazos estarão lá no Educa, né? Podem entrar em contato também para quem tiver dúvida. E aí, posteriormente, a gente vai dando devolutivas para que vocês sejam avaliados com a pontuação da A2 com esse produto final da disciplina, ok? Então, desejo para vocês bons estudos, que vocês possam, né, conseguir transpassar para a que vocês possam conseguir transpassar para essa atividade o exercício que a gente já fez sobre construir, né, ali um objeto, o que é uma pesquisa, o que é uma busca científica numa base de dados que a professora Jeane solicitou para vocês. Então, utilizar já essa iniciação científica que vocês tiveram, introdução ao conhecimento nessa disciplina, para elaborar esse produto, porque esse produto vocês irão continuar com ele na próxima disciplina e eles serão transformados num trabalho de conclusão para certificação nesse curso como um todo, geral, né? Não só na disciplina. Então, ele vai ter esse valor de TCC. E aí, para isso, vocês precisam já começar a amarrar muito bem. Professora, mas eu não sei, eu não vou conseguir escrever tudo de uma vez. Não precisam se preocupar, porque vocês vão escrever os elementos iniciais, irão para o processo de orientação. Só quando vocês estiverem no processo de orientação, ali, finalizado, né, com vários retornos dos orientadores, que vocês vão conseguir fechar esse relato de experiência, ok? Então, desejo bons estudos para vocês. Até a próxima.